autoria de Emmanuel, psicografado pelo nosso Chico Xavier. Perispírito, afinidade fluídica e aura são fatores relevantes no processo mediúnico? Claro que são. Agora, vamos ver por quê, como a coisa atua, funciona. Nós temos que lembrar que o perispírito não é encerrado no nosso corpo físico como dentro de uma caixa. Quem fala isso é o próprio Livro dos Espíritos, é o Livro dos Médiuns, é a Gênese, mostrando como o perispírito está acoplado, digamos assim, como o perispírito é esse modelo organizador biológico. Nós não vamos falar aqui no processo reencarnatório, como o perispírito vai ter atuação nesse processo, mas sim na área da mediunidade. Mas nós temos que lembrar as propriedades do perispírito. O perispírito tem muita propriedade, várias, não é? E, nesse caso, nós podemos citar algumas. A penetrabilidade, porque num recinto completamente fechado, o espírito pode vir com o seu perispírito e atravessar a matéria física, não é? A matéria concreta. Então, o perispírito tem essa condição de penetrabilidade. Ele tem a condição de luminosidade, ele se torna luminoso. Ele tem a condição de contratilidade, porque por oposição, porque ele tem a de expansibilidade. Então, ele tem também a de contratilidade. E é exatamente a expansibilidade que propicia ao perispírito se expandir. Muitas vezes as pessoas dizem assim, se eu estou na reunião, ou mesmo na própria casa da pessoa, de repente eu estou fazendo uma prece, eu sinto que eu estou crescendo, e às vezes a minha mão fica como que se tivesse inchado, crescida, ou eu me sinto batendo com a cabeça no teto. O que será isso? Expansão do perispírito. A faculdade do médium requer isso, essa expansibilidade. Aliás, vamos dizer melhor, a faculdade mediúnica, ela necessita, para que possa ser exercitada, que o médium tenha essa condição de deslocamento do perispírito. Existe uma definição de um médico famoso, o professor Gustavo Gelei, que deixou algumas obras escritas no final do século XIX, início do século XX, em que ele vai dizer que o médium é aquele indivíduo que tem a capacidade de descentralização, ou seja, deslocamento do perispírito ou desdobramento na nossa linguagem atual. Então, para que se comunique um espírito, há necessidade que o perispírito do médium e o perispírito do espírito comunicante estejam bastante afinizados. E aí, nesse caso, como eu disse, o perispírito não está encerrado no corpo físico como dentro de uma caixa. Ele irradia em torno, formando um halo psíquico ou aura, que é o conjunto também vibratório, fluídico, daquele espírito que está encarnado. E, nesse caso, tanto a aura quanto o perispírito necessitam dessa afinização. Cada um de nós aqui está com uma certa expansão do seu perispírito, que pode ser muito pequena ou um pouquinho maior, dependendo do estado de concentração da pessoa e tal. Então, Kardec vai dizer, está em A Gênese, especialmente ali no capítulo 14, não é? Que as auras elas se entrecruzam, porém, elas não se confundem. Então, nós estamos na sintonia, e nessa sintonia e afinização, as nossas auras estão afinizadas, não é? Elas estão aqui entrecruzadas. Só que cada um com a sua condição espiritual, não é? Então, a aura, ela pode apresentar um colorido, ela pode apresentar uma gradação também vibratória de bem-estar, ou se a pessoa está com ideias depressivas, a aura apresenta uma coloração sombria, escura, de acordo com o estado íntimo da pessoa, não é? Então, nesse caso, são fatores relevantes, sim, no processo mediúnico, e Kardec diz, e nós vamos encontrar isso em O Livro dos Espíritos, em O Livro dos Médiuns, que o perispírito é a chave dos fenômenos mediúnicos. Muitas vezes, quando o espírito quer trazer um objeto, essa questão da penetrabilidade, não é? Ele vai envolver o objeto nos seus fluidos. Agora,
em qualquer fenômeno mediúnico, ele necessita também do medianeiro. Ele vai retirar os fluidos do médium encarnado necessários para um processo, um fenômeno mediúnico qualquer. Então, é sempre afinidade fluídica entre encarnado e desencarnado, para que aconteça vidência, para que aconteça transporte de objetos, para que aconteça qualquer tipo de fenômeno mediúnico. Então, sempre estarão presentes esses 3 componentes que nós acabamos de mencionar. Qual a função do perispírito nos diferentes tipos de fenômenos? É isso que nós estamos falando. Por exemplo, nas materializações, não é? Que hoje em dia é um termo usado ainda bastante comum, mas às vezes dizem ectoplasmia, qualquer coisa assim. Muito bem, então, nas materializações, o que vai acontecer? O médium de efeitos físicos que está no transe, que pode ser mais profundo, menos profundo, de acordo com a própria característica da mediunidade da pessoa, o médium vai fornecer este fluido específico, que é o ectoplasma. Então, o médium de efeitos físicos, ele tem a capacidade de exteriorizar estes fluidos, esse fluido denominado de ectoplasma. Agora, todos nós temos ectoplasma, só que nós não temos a capacidade de exteriorização, que é própria do médium com essa especificidade mediúnica. E é exatamente através do ectoplasma, do fluido que o médium está fornecendo, que o espírito que quer se tornar visível a todos, se materializar, ele vai unir, associar os seus próprios fluidos com aquele que o médium está fornecendo, e aí ele se torna visível para todas as pessoas. Então, essa é a materialização, que pode ser parcial, pode ser uma materialização completa, em que o espírito se mostre com todo seu aspecto, não é? Do corpo físico, vamos dizer, mas é fluídico, né? O aspecto que o corpo físico tinha na última existência, ou outro aspecto que ele queira apresentar. E, nesse caso, houve, então, uma interação entre fluidos do encarnado com o do desencarnado. Então, isso é no caso das materializações, como em outros casos, né? Sempre o espírito estará associando os seus fluidos, o seu perispírito, a sua aura, e no processo de obsessão também. Kardec diz assim, em A Gênese, no Livro dos Médiuns, ele diz, no capítulo 23, que o espírito obsessor, ele envolve também a sua vítima como teia, numa espécie de teia, com a ajuda do seu perispírito. Ou seja, esses fluidos perispiríticos que ele envolve a vítima, que ele está querendo obsidiar, para que a pessoa, então, sinta, nesse caso, por exemplo, problemas orgânicos. Não é? Domínio que o espírito está querendo ter sobre o encarnado, sobre a sua vítima, e, nesse caso, ele também o envolve. E Kardec dá uma imagem, como uma teia, não é? Uma teia fluídica que ele envolve a criatura para que ela, então, sinta determinados sintomas, mal-estar, essa coisa toda. E o passe ajuda muito, porque, na hora do passe, os fluidos negativos vão se diluindo, vão sendo retirados, e a reposição dos fluidos saudáveis, equilibrados. Mediunidade em crianças é natural? Nós sabemos que as crianças podem apresentar o afloramento da faculdade mediúnica, né? Ela pode aflorar, ela pode se manifestar. Existem aquelas crianças que conversam com o amiguinho imaginário. Divaldo conta muito o caso dele, que conversava com o índiozinho, não é? E depois o índiozinho foi crescendo também. Divaldo ia crescendo, o índiozinho também. Muito bem. Então, existem esses médiuns, né? Que muita gente fala médium de berço, que já apresenta isso desde que bem pequenininho, não é? Às vezes fala, eu estou vendo uma vovó aqui, uma velhinha, quando a criança já sabe explicar. Às vezes os pais mostram a fotografia. Essa daqui vai ver, é a avó, bisavó, qualquer coisa assim, não é? Nós escrevemos um livro sobre esse assunto, que deve sair no meio do ano, na editora Didier. E o título do livro é Mediunidade e Obsessão em Criança. Exatamente para tratar desse assunto. Não é? Agora, daí a pensar que tem que desenvolver a mediunidade, né? Que tem que educar essa faculdade,
vai uma distância muito grande. O que os pais devem fazer com a criança? Se são pais que já têm conhecimento de alguma coisa do espiritismo, levam para uma casa espírita, e aí a criança vai frequentar a evangelização, vai receber passes, que isso é muito bom para o que ela precisa, não é? E depois isso vai diminuindo a gradação dessas presenças e tudo, à medida que a criança vai crescendo. Às vezes aparece na adolescência. E aí o adolescente está muito novinho ainda, 14 anos, 15 anos, 16 anos. Então, hoje em dia, quando eu vejo um caso assim, a gente tem muito cuidado em dizer que essa criança, que esse adolescente, já com seus 15, 16 anos, deve frequentar, devia participar de alguma coisa, porque a vida do estudante, hoje em dia, é muito complicada. Daí a pouco, esse jovem vai fazer vestibular. Então, tem que estudar muito. Aí, se você já colocou ele numa reunião mediúnica, porque já é um jovem evangelizado, que veio desde a infância e tal, então tem condições, vai aprender um pouco sobre a mediunidade, vai estudar um pouco e depois vai para a reunião mediúnica, né? Mas aí, chegou a época do vestibular. Então, precisa estudar, tem provas em tais dias, não pode mais frequentar. Então, nós, hoje em dia, no meu caso, eu uso fazer assim. Quando um adolescente apresenta isso, nós apenas encaminhamos para receber passes, para grupos de estudo, qualquer coisa assim. Porque a gente sabe que daí a pouco ele não vai poder frequentar, com raríssimas exceções. Será viável o rodízio entre os participantes da reunião por 2 ou 3 meses cada um, para a escolha do dirigente que atuará na ausência do dirigente fixo? Sim, desde que não sejam médiuns ostensivos. Desde que sejam aquelas outras pessoas que ali estão, não é? Porque eu vou colocar um médium ostensivo para treinar para ser dirigente? Não, ele tem que ficar na tarefa dele. Ele é médium, fica lá na tarefa dele, não é? O outro que quer trabalhar na doutrinação, no diálogo com as entidades comunicantes, também na área dele, no trabalho dele. E existem aqueles outros, não é? Que, se já existe um dirigente, para conseguir um outro que possa auxiliá-lo, não é? Então, nesse caso, deve-se fazer um tipo de rodízio assim, ou até com mais tempo um pouquinho, para que a pessoa adquira a experiência. Existe a possibilidade de, após uma comunicação violenta, mais ostensiva, o médium não lembrar de nada do que ocorreu? Pode acontecer, não é? É mais raro, porque geralmente a maioria dos médiuns são médiuns conscientes. O que é o médium inconsciente? É o médium em estado sonambúlico, conforme está em Kardec, está em O Livro dos Médiuns, mas não é aquele sonambulismo em que o espírito do médium tem a capacidade de, por exemplo, observar o interior do organismo de uma pessoa e dizer que aquela pessoa está com tal ou tal doença, que Allan Kardec coloca como exemplo, tem também na Revista Espírita, dizendo que é um médium sonambúlico. No caso, é André Luiz, observando a mediunidade de Celina, olhem lá, nos domínios da mediunidade, Celina. Tem a Eugênia e tem a Celina. Eugênia, médium consciente, e Celina, médium inconsciente. E, nesse caso, André Luiz vai usar o termo médium inconsciente e médium sonambúlico. Na parte final desse capítulo, ele usa isso. Então, nós entendemos o quê? Que é o transe mais profundo. Não é? Então, pode acontecer, nesse caso aí, da pessoa ter a condição de entrar num transe mais profundo, e que pode ser chamado de sonambúlico ou inconsciente, não é? Agora, o importante é o controle que conseguiu exercer. O importante é isso, porque se o espírito é violento, não quer dizer que o médium vai deixar se cair no chão, não é? Ele tem que ter o controle moral da comunicação. Porque Celina, que é o exemplo que nós estamos citando, Celina era um médium inconsciente, mas o controle que ela exercia do espírito comunicante era um controle que resultava das suas conquistas morais. Quando o espírito se aproximava, o fluido que era próprio de Celina, com o qual ela envolvia o comunicante, era um fluido equilibrado, de amor, de paz. Então, esse fluido fazia com que o espírito ficasse contido. E ali ele fica como se fosse um peixe contido numa rede.
Embora ele quisesse fazer determinadas coisas, o médium não deixava, não é? Por quê? Cair no chão, dar murro, virar a mesa, a coisa toda, não é? Então, isso aí não é o médium educado, não é o médium que tem o controle. É um espírito violento, sim, mas o controle é feito dessa maneira. Eu quero agradecer a vocês todos e quero dizer, meus irmãos, que nós apresentamos aqui algumas facetas, não é, dessas condições, uns aspectos dessas condições necessárias para um trabalho de qualidade. É claro que nós estamos apresentando aquilo que é ideal, aquilo que nós temos que alcançar, mas é um trabalho constante dia a dia, que nós vamos adquirindo isso, aquilo. A espiritualidade não espera de nós as condições ideais, que é difícil de alcançar. Ela espera o médium, o doutrinador, o dirigente, o participante do grupo mediúnico, que está se esforçando para chegar lá. E, nesse caso, como nós mencionamos, o nosso aprimoramento é feito lá fora, no dia a dia, no cotidiano, esse treinamento que nós temos que fazer, o exercício do amor, o exercício da solidariedade, do controle das nossas emoções, não é? Então, isso é muito importante. E nós poderemos chegar lá. Eu uso, no final desse seminário, que eu apresentei uma parte só do seminário, não foi toda, não. Eu uso, na parte final, como exemplo de qualidade na prática mediúnica, a reunião dos suicidas, que foi organizada para atendimento aos suicidas e que está narrada no livro Memórias de um Suicida, da nossa querida Ivone Pereira. Então, ali eu relato nos slides, não é, como foi o desenvolvimento do processo da reunião. E ali a gente vê uma altíssima qualidade de reunião mediúnica. E um dos aspectos mais lindos que eu sempre menciono é que é relatado pelo espírito Camilo Castelo Branco, né? Camilo Cândido Botelho, que é, na verdade, um pseudônimo, o nome dele é Camilo Castelo Branco. Ele relata, então, como se apresentava o ambiente da reunião para atendimento aos suicidas que foram resgatados do Vale dos Suicidas, levado para o Hospital Maria de Nazaré, na colônia da Legião dos Servos de Maria, e, nesse caso, esses espíritos todos foram trazidos para a reunião mediúnica porque necessitavam dos fluidos dos encarnados. E o espírito que vai se comunicar é aquele que se julgou sob as rodas de um trem. Muito bem, então, ele vai descrevendo o ambiente antes da reunião começar, e ele diz que sobre a mesa dos trabalhos, descia uma cascata de luz, vinda do plano superior. Então, eu digo, depois que eu apresento isso, eu digo para os companheiros que estão presentes que um dia a nossa mesa também de trabalhos mediúnicos pode ter uma cascata de luz. Depende de nós. Depende da seriedade, do amor, da doação, desses requisitos todos. Porque se aquele grupo conseguiu, um dia nós também vamos conseguir. Então, vamos trabalhar para que isso aconteça, para que possamos atender às dores humanas, não é? Esses nossos irmãos todos. Por quê? Se a mediunidade não é a coisa mais importante dentro do âmbito da doutrina, é uma das principais. Não é? A mais importante é a própria divulgação da doutrina, é a doutrina em si. Mas a mediunidade é um dos aspectos importantíssimos para uma casa espírita, para nós mesmos, né? E para o movimento espírita em geral. Vamos trabalhar, então, meus irmãos, com amor, com a certeza de que o trabalho é para Jesus. E que um dia sobre a nossa mesa vai haver uma cascata de luz. Quem sabe já um fiozinho de luz, eu tenho certeza que existe. Obrigada, que Jesus nos abençoe. Muita paz.